paz de Cristo esteja com todos vocês. Graças a Deus, mais uma vez aqui estamos. Primeiro vídeo de 2023. Algumas semanas atrás não foi possível gravar o vídeo devido a circunstâncias maiores, mas hoje aqui estamos, neste primeiro vídeo, que eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus no coração de vocês, através deste canal Grama Cristã. Eu desejo a todos um ano de muita paz, de muita alegria e, por que não dizer também, de muita prosperidade. Amém? Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Lucas, no seu capítulo 9, nós vamos ler 2 versículos, eles são alternados, tá? Nós vamos ler o 28 e depois o 37. Versículos de 2 contextos diferentes. O primeiro contexto diz respeito à transfiguração de Jesus e o segundo contexto, a cura de um jovem lunático. Diz assim o versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. O versículo 37 diz: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Amém? Deus continue nos abençoando pela sua bendita e graciosa palavra. Bom, essas passagens, esses dois contextos, essas duas passagens, a transfiguração e a cura de um jovem lunático, elas são, apesar de diferentes, elas aconteceram em dias diferentes, mas elas são sequenciais. Ou seja, a cura do jovem lunático acontece em sequência, logo após do evento da transfiguração. E é por isso que elas estão colocadas juntas. E elas são tão importantes no contexto histórico para os evangelistas, que 3 dos 4 evangelistas contam e inserem essas duas histórias conjuntamente, conforme nós lemos aqui. Então, Mateus, o discípulo de Jesus, Mateus, lembra dessa história. Marcos, que era discípulo e andava junto com Pedro, e foi Pedro que contou para ele essa história, lembrou dessa história e fez questão de contar no seu evangelho resumido. E Lucas, onde nós lemos que andava com Paulo e que fez uma pesquisa histórica sobre a vida de Jesus, sobre os acontecimentos de Jesus, achou por bem também inserir essa história quando estava escrevendo o seu evangelho. Apenas João omite essas duas passagens, mas elas estão inseridas naquilo que na teologia é chamado de evangelhos sinóticos, né? Ou seja, parecidos. Bom, e aqui nós temos, como eu disse, 2 episódios. O primeiro episódio, como já foi falado, diz respeito à transfiguração de Jesus. Jesus diz aos discípulos que eles estão prestes a ver coisas que eles nunca viram. E menos de uma semana depois, essa profecia de Jesus se cumpre, quando ele chama para si, dentre os 12, os seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Chama eles e sobe, muito importante que você saiba isso, até o alto de um monte. Tanto Mateus como Marcos fazem questão de frisar que o monte era alto. Lucas não fala, mas se você for ver,
Mateus e Marcos dizem que o monte era alto. Então eles sobem e vão até o alto de um monte, onde Jesus já sabe o que vai acontecer. Ele vai ser transfigurado em glória perante aqueles 3 discípulos. E isso, quando eles chegam lá, de fato acontece. Jesus está precisando de ser consolado, porque ele sabe que já está nos seus últimos dias na terra. Ele precisa ser consolado a respeito da sua morte, do seu sacrifício, do objetivo pelo qual ele veio à terra. Ele não veio para pregar, esse não era o objetivo final dele, nem curar, nem libertar cativos. Não, o objetivo final de Jesus era morrer em nosso lugar. E esse dia estava agora de fato chegando. Depois de 33 anos de vida, depois de 3 anos de ministério, finalmente esse dia estava perto de acontecer. E Jesus sabia disso. E isso lhe pesava o coração. E é por isso que ele precisava ser consolado. E aí, coube a esses 3 essa experiência, que eu vou chamar de experiência gloriosa, experiência celestial de ver Jesus em glória. Esses 3 discípulos tiveram uma experiência totalmente espiritual nesse dia. Talvez, ao acordarem, eles não imaginariam que o seu dia seria assim como foi. E ao subirem ao monte, talvez com muito esforço, chegando lá cansado, suado, de repente Jesus começa a orar e eles começam a ter sono, né? Um dos evangelistas fala sobre isso, e pelo cansaço da subida, e de repente Jesus é transfigurado em glória. E quando isso acontece, eles acordam. Ninguém fica indiferente com a presença divina. Eles despertam na hora, porque ali eles estão diante da glória de Deus. Bom, com isso quero dizer que existem experiências na nossa vida que elas são espirituais, elas são gloriosas, elas são celestiais, do céu mesmo. E quando nós temos essas experiências, é quando nós estamos no alto do monte, é quando nós enxergamos as coisas de uma forma panorâmica, é quando, de repente, em nosso sono, nós somos despertados pela gloriosa presença do divino, pela gloriosa presença de Deus. E aí, a partir deste momento, nós ficamos como que extasiados. Isso não acontece sempre. Eu diria que raras vezes acontece. Mas quando isso acontece, nós somos elevados a um outro patamar. Nós conseguimos ver as coisas de uma forma diferente. Do alto de um monte, você consegue enxergar o vale. Você consegue enxergar longe, você consegue enxergar todas as coisas. E é isso quando acontece, quando nós temos experiências celestiais com Deus. Era isso que esses 3 estavam tendo aqui neste momento. Uma experiência espiritual. E quando você tem esse tipo de experiência, você consegue discernir melhor todas as coisas. Note, aparecem Moisés e Elias para conversar com Jesus. Eu não acredito que eles devem ter se apresentado, mas aqueles 3 discípulos sabiam que eram Moisés e Elias. Como eles sabiam? Se não existia fotografia, não existia Instagram ou Facebook na época. Eles sabiam porque conseguiram discernir as coisas espiritualmente. E é isso que acontece quando nós estamos no monte. Nós conseguimos discernir mais facilmente as coisas. E eles conversavam com Jesus e consolavam a Jesus. A ponto de que Pedro, extasiado com aquilo que estava acontecendo,
Ele se esquece de que ele tem uma vida lá embaixo. E ele diz a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Que nós possamos fazer aqui 3 tendas, 3 barracas. Vamos morar aqui, vamos ficar aqui para sempre. Nós sabemos, através da Bíblia, que Pedro era um homem casado. Sabemos disso porque Jesus curou a sua sogra de febre. Então, Pedro não se importa com a esposa que está lá embaixo, com a casa, com os alimentos. Ele quer estar ali. Ele não quer sair daquele lugar de glória. E é por isso que ele fala. E aí é preciso Deus intervir através de uma nuvem luminosa que abraça eles. A sombra dessa nuvem os envolve. E Deus, de dentro desta nuvem, diz: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ou seja, em outras palavras, é como os antigos falavam conosco quando uma criança interrompia uma conversa de adulto. Os antigos costumavam dizer: olha, presta atenção, tem adulto conversando, não interrompa. Foi mais ou menos isso que Deus quis dizer aqui para Pedro. Pedro, esse é meu filho amado. Escuta o que ele tem para dizer. Isso não é hora para falar. Isso é hora apenas para ouvir. E aí, quando isso acontece, quando Jesus é transfigurado em glória, a Bíblia diz que os 3 discípulos caem com o rosto em terra. E de repente Jesus os pega pelas mãos e os levanta. E aí já não tem mais ninguém, já não tem mais Moisés, já não tem mais Elias, já não tem mais nuvem luminosa, já não tem mais uma voz vinda do céu, só estão eles e Jesus. Experiências assim são gloriosas, mas elas não costumam durar muito tempo. Era preciso descer, porque enquanto essa coisa gloriosa, essa experiência gloriosa acontecia lá em cima do monte, lá embaixo, lá no vale, o bicho estava pegando. Uma multidão estava reunida, e com eles os escribas. E o motivo dessa multidão estar reunida era de que havia um jovem, que a Bíblia chama de lunático. Lunático tem um significado no dicionário, que é uma pessoa que faz atos ou toma medidas inconsequentes, ou seja, é um maluco. Esse é o jovem lunático. É um jovem que faz coisas inconsequentes, coisas inconcebíveis, fora da normalidade. Mas ele agia assim, não porque ele tinha algum problema mental. Não por isso. Ele agia assim, ele era uma pessoa normal. Mas todas as vezes que o demônio, ou que uma casta de demônios o pegava, o tomava, ele agia desta maneira. E o jogava no fogo, e o jogava na água, e não saía dele até o quebrantar. Ou seja, até ele estar totalmente sem forças pelos seus atos inconsequentes. Então, aquele pai, talvez procurando Jesus, foi levar aquele jovem para que ele fosse liberto. Só que Jesus não estava presente. Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago, estavam no alto do monte tendo uma experiência celestial. Então, os outros 9 discípulos que ali estavam disseram: deixa com a gente. Jesus nos ensinou a regra de expulsar demônios. Jesus nos ensinou o método que temos que fazer. E aí eles começaram a expulsar aquele demônio no nome de Jesus. Só que o demônio não saía, porque era uma casta, era uma legião. Então saía um, entrava outro. Entrava um, saía outro. E não conseguiam expulsar. E aí começou a juntar mais gente. E aí veio uma multidão.
E aí os escribas também começaram talvez, a teorizar em cima daquilo, o que devia ser feito. Talvez colocar incenso, talvez dar algum remédio, talvez ler o trecho certo das Escrituras. E nada disso dava jeito na situação daquele rapaz. Pois bem, Jesus desce, diz a Bíblia, descendo eles do monte, ou seja, indo para o vale. Porque monte é lugar de ter experiências com Deus, e vale é lugar de sofrimento, vale é lugar aonde o diabo comanda, onde as ações malignas estão presentes, é lá no vale. Vale lembra a morte. Então, de uma experiência celestial, eles estão prestes a entrar em uma experiência infernal, uma experiência ligada aos demônios. E é o que esse jovem está vivendo, uma vida de opressão demoníaca ali. E Jesus chega e vê aquela multidão e pergunta: o que é que está acontecendo? E pergunta aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com a multidão? E antes que os escribas falem, o pai levanta a mão no meio da multidão e diz: Senhor, eu tenho um filho, e ele é uma criança boa, mas quando o demônio pega, o joga no fogo, joga na água, e não sai dele até o quebrantar. E eu trouxe ele aos seus discípulos, e eles não puderam libertá-lo. Ter experiências celestiais é algo muito glorioso, muito bom. Mas é preciso também ter discernimento quando estamos lá no vale. O discernimento aqui no alto, talvez ele seja mais fácil do que aqui no vale. Os discípulos falaram o nome de Jesus, expulsaram da maneira correta, mas não foi suficiente. E Jesus sabia que não era suficiente. E Jesus por isso fala: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Traz aqui o menino. E o pai daquele menino disse: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Uma frase de quem duvida, uma frase de quem não tem fé, uma frase de quem já desistiu de tudo, já jogou a toalha, já entregou os pontos. E Jesus diz para ele: se tu podes? É assim mesmo? Está perguntando se eu posso? Tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele quis dizer assim: eu creio desconfiando. Eu creio, mas não com tanta força. Eu creio, mas olha, eu já estou nos últimos suspiros. Eu já estou desistindo. Me ajuda aí na minha incredulidade, por favor. Aumente a minha fé. Então, quando aquele jovem endemoniado chega até Jesus, e Jesus diz: espírito surdo e mudo, saia dele e não entre mais nele. A Bíblia diz que aquele jovem convulsiona o seu corpo, começa a espumar pela boca, dá um grito, e o demônio sai daquele corpo para nunca mais entrar, segundo a palavra de Jesus. E ele fica como que desmaiado ali na presença de todos, a ponto das pessoas dizerem: morreu. Agora acabou tudo mesmo. E Jesus vai até onde ele está e o levanta e o entrega para o seu Pai. São, salvo e liberto.
Experiências de vale são assim. Experiências de vale são demoníacas, são infernais, muito diferente das experiências de monte. Então os discípulos chegam até Jesus e perguntam: por que é que nós, os 9, né? Por que é que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Vocês não têm fé suficiente. Mas se vocês tiverem fé, nem que seja pequena, mas se vocês fizerem uso dela, se ela se tornar grande, vocês vão ver que vocês vão fazer coisas grandiosas. E aí ele dá uma lição importante: mas esta casta não sai senão através da oração e do jejum. Então Jesus estava ensinando uma coisa muito importante, de que, com essas duas passagens, de que lá no monte, o discernimento talvez seja melhor, seja mais fácil, mas ainda assim nós podemos pegar no sono, ainda assim nós podemos falar fora de hora, mas com certeza você prefere estar no monte. Vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar aqui para sempre, do que estar no vale. Vale é lugar de luta, vale é lugar de ossos secos, vale é lugar de morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lembra? Vale é lugar de coisas terríveis, vale é lugar de ação demoníaca, mas lá no vale, lá na situação que você estiver, Deus ainda pode te dar vitória, através de uma coisa muito importante, através da sua fé. Mas não só a fé, é preciso que você combata o mal. E aí eu vou falar uma coisa que os antigos falavam constantemente, e talvez já não esteja sendo mais falado hoje como antigamente, mas continua válido para hoje, com oração e com jejum. Orando sem cessar, jejuando, sacrificando o próprio corpo, para santificar a vida, para quando houver a necessidade de um embate demoníaco, você saia vencedor, assim como Jesus saiu nessa ocasião. Eu dei o título dessa mensagem o seguinte: caminhando entre o céu e o inferno. Porque às vezes nós estamos em ambientes celestiais. E é glorioso andar por ambientes celestiais. Mas lembre-se de uma coisa: esses ambientes não duram para sempre. Vai ter uma hora que você vai ter que descer. E você vai ter que ir lá no vale. Lá onde está a multidão. Porque ambientes celestiais são para poucos. Jesus não levou nem os 12, levou só 3. Agora, vale é lugar de multidão. O que Deus quis mostrar no alto do monte foi apenas para a intimidade de 3 discípulos. Agora, o que Deus quis fazer lá no vale, a multidão inteira foi testemunha. Os escribas foram testemunha. O pai daquele jovem foi testemunha. E o próprio jovem, lunático, ou ex-lunático, foi testemunha. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes estamos no monte, às vezes estamos no vale. E na maioria das vezes estamos caminhando entre o céu e o inferno. É a terra onde vivemos. E enquanto estivermos aqui, às vezes a gente sobe no monte e contemplamos a glória de Deus. E às vezes a gente desce no vale e vemos a ação de Satanás na vida das pessoas. E o que nós devemos fazer enquanto estamos entre o céu e o inferno é continuar caminhando, consagrando a nossa vida, consagrando-a a Deus, orando, jejuando e principalmente andando pela fé, porque é através da fé que nós teremos a vitória. Que esta palavra ela possa entrar no seu coração e você possa levar ela durante o ano inteiro de 2023. Que você possa se lembrar desta palavra conforme o ano for passando e você poder dizer o seguinte: agora eu estou no monte, agora eu estou bem,
agora eu estou tendo experiências com Deus. Mas saiba que vai ter hora de vales. E quando você estiver no vale, lembre-se também desta passagem, desta palavra, desta pregação, deste dia. E que você possa dizer, preciso consagrar a minha vida, preciso manter a minha fé intacta, para que eu possa poder glorificar o nome de Deus diante de toda essa multidão, para que o nome de Deus seja notório, seja glorificado à vista de todos. Entre o céu e o inferno, nós continuamos caminhando pela fé. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.